pesquisa, e neste caso aqui, desta comunicação, explicando os modelos de linguagem pelo olhar da gramática de construção. Uma alegria. Obrigada. Vocês já me ouviram falar bastante nesse fórum, mas agora eu vou tentar trazer o argumento principal assim, das minhas comunicações. Essa é a versão correta? Não, essa é a versão online. E mais? Ok, aqui a gente tem um GIFzinho que eu achei que eu não ia conseguir mostrar, mas a gente vai conseguir mostrar. Então, novamente, meu nome é Mariana, eu sou orientada pela Márcia Machado e o professor Sérgio Serra, que é o do PGI. E hoje eu quero tratar um pouco sobre como a gente pode explicar os modelos de linguagem numa perspectiva da gramática de construções. Eu tenho como passar? Pode passar. Bom, inicialmente eu vou falar um pouco sobre o processamento de linguagem natural. Eu acho que todo mundo aqui está um pouco familiarizado com esse tópico, a gente tratou bem sobre isso nos outros dias também. Mas, trazendo essa definição que está presente no e-book das Brasileiras em PLN, inclusive eu recomendo bastante leitura, é um e-book constantemente atualizado, material nacional, produzido com muita dedicação. Elas trazem essa definição de processamento de linguagem natural é um campo de pesquisa cujo objetivo é investigar e propor métodos e sistemas de processamento computacional da linguagem humana. Então, no geral, o PLN a gente está falando sobre como fazer o computador não entender, mas conseguir tratar a linguagem natural. Então, envolve qualquer tarefa, sistema, aplicação, programa que requer o tratamento computacional da língua. Então, isso envolve análise de sentimentos, tradução automática, recuperação da informação. É uma área bem abrangente. Aqui eu coloquei o QR Code do e-book para ficar mais fácil o acesso, se vocês quiserem pegar. Volta, tá bom. É ótimo que esse e-book é gratuito, é constantemente atualizado, tem anos que elas atualizam 2 vezes no mesmo ano, então é um material muito bom. Só me dá ok quando vocês conseguirem, ok? Perfeito. Pode mudar tudo. Certo. Então, qual é a grande questão que a gente tem em processamento de linguagem natural? Inicialmente, o paradigma dominante era o simbólico, né, até 1980, que basicamente o conhecimento linguístico ele era processado a partir da explicitação formal do conjunto de regras e léxicos em determinada língua. Então, você tinha um linguista ou um gramático que iria lá catalogar a informação que seria processada pelo sistema. Então, é uma coisa muito manual e bem transparente, mas que requer muito trabalho humano. E essa fase, como eu coloquei, definiria o trabalho humano, descrição e padronização do conhecimento linguístico. Desde aí, a gente tem uma compreensão da linguagem pela linguística gerativa. Eu vou explicar isso melhor para o pessoal de computação, tá? Mas chegando depois de 1980, já tem um paradigma mais estatístico que envolve machine learning. Então, você tem um grande conjunto de dados, de corpos, que você, a partir desse corpus, consegue fazer algumas generalizações para que a máquina aprenda, entre muitas aspas. A gente usa muito verbos e adjetivos que personalizam, né, a máquina, mas, enfim, aprender, entre muitas aspas, a partir de modelos probabilísticos baseado na frequência de ocorrência, aprender alguma informação da linguagem. Agora, a gente já está no paradigma neural, que é o que a gente chama de black box, porque o aprendizado ele vai se basear num conjunto ainda maior de dados e processado por estruturas mais complexas, que são as redes neurais. E ela vai envolver várias camadas de processamento, reconhecimento de padrões recorrentes. Então, o conhecimento linguístico e o código em si, ele é muito mais opaco, é muito mais difícil de entender o que está acontecendo por trás. Pode passar isso. Então, nesse momento, a gente está com... Quando você pensa, por exemplo, no chat GPT da Lida, a gente não sabe exatamente o que está passando por trás. É mais difícil de acessar esse tipo de informação. Então, abre
espaço para novas áreas de estudo, como o Bertology, né, que a gente chama, que são áreas que tentam explicitar o conhecimento linguístico dessas LLMs. Também existem paradigmas híbridos, né, que envolvem o simbólico e o neural, para poder dar uma certa clareza para o que está sendo feito. A gente pode passar tudo. E agora eu vou tentar falar um pouquinho de modelos de linguagem em larga escala. Se eu falar besteira, vocês podem me corrigir. Essa referência que o meu amigo Hashimoto me deu há muito tempo atrás foi maravilhosa. É uma série de vídeos desse canal, Green Blue One Brown. Ele faz uma série inteira sobre redes neurais. Então, de uma forma bem didática, bem visual, ele explica como funciona a estrutura das redes neurais até chegar, assim, das mais básicas, até chegar à estrutura de transformers, que eu vou tentar explicar um pouco agora. Eu vou tentar explicar, mas assim, foquem na abstração geral. Envolve um processamento muito extenso, então é um pouco difícil de visualizar mesmo. Quem conseguiu ver a minha apresentação do pôster sabe que eu já mostrei esse exemplo, que é basicamente o que acontece quando a gente interage com um modelo de linguagem. Você coloca um input textual, né? No caso, eu coloquei o exemplo da linguagem entre humanos e máquinas, contribuições da linguística para avanços em PLM, e ele faz a tokenização. Na tokenização, ele vai separar em objetos menores. Não é necessariamente palavra, como dá para ver, a linguagem e linguística, apesar de ter um radical em comum, linguística foi separada e linguagem não foi. Isso tem muito a ver com a frequência. Então, se é uma palavra muito frequente como linguagem, é melhor que fique tudo junto e assim por diante. Então, é um pouco diferente de momentos anteriores do processamento de linguagem natural, que a tokenização era feita para tentar chegar no radical ou coisa parecida, porque a gente está tratando de muitos mais dados. Então, a forma de processar é bem diferente. Depois que tokeniza, não existe mais essa etapa de remover stop words, que era bem famosa antigamente. Muitas coisas que a gente tinha no modelo estatístico agora vai ser um pouco diferente. Os tokens, eles têm inicialmente uma tabelinha de números, que é a indexação. Esses números são fixos de início, então você vai ter cada palavra vai valer um valor específico. E a máquina ela só vai saber lidar com o número. Então, como a gente vê aqui, todos eles são traduzidos por um número. A ideia que a gente quer chegar é num ponto que o vetor que simboliza essa palavra, ele vai ter algum tipo de informação semântica. Então, por exemplo, se eu ver a diferença do vetor de tia para tio, deveria ser similar à diferença do vetor de homem para mulher. Como se essa seta amarela ela estivesse indicando gênero. E talvez a distância de um campo para o outro estivesse indicando a relação familiar ou algo do tipo. A ideia é essa. Essa representação ela é bem simplificada, porque eu estou mostrando um exemplo em 3D, mas só que tem mais de 12 mil dimensões, então assim, é uma coisa bem mais abstrata, bem mais envolvida. Mas qual foi a chave para a gente chegar numa representação que hoje em dia a gente consegue ter uma interação que parece que está falando com um ser humano? Eu coloquei aqui a definição do ChatGPT, né, que é o gerador de texto treinado no conjunto pré-treinado no conjunto de dados para uma tarefa específica e que usa a arquitetura de Transformers, que tem um mecanismo de multitransão. Quando a gente usa o nosso teclado do celular, ele vai fazendo sugestões de palavras para seriam possíveis próximas palavras para a gente usar. Se você ficar clicando direto, vai sair uma abobrinha ali, né? Mas normalmente está gramaticalmente correto, mas não vai fazer muito sentido. Porque o espaço, né, a janela de atenção que ele tem, é bem seleto até o final da palavra, até o final daquela frase. Então, o que você falou no início, ele já esqueceu. E quando você tem uma arquitetura de transformers, você consegue ter várias janelas de contexto. E essas janelas de contexto vai influenciar justamente a coisa e a coerência do seu texto. Então, vai situar como faz sentido.
ele ainda está fazendo a mesma tarefa do seu celular, que usa uma RNN de tentar prever a próxima palavra, só que agora ele está fazendo isso de uma forma que ele consegue olhar para vários lugares diferentes, de uma forma mais similar ao que a gente faz como um ser humano. Então, ele consegue fazer, por exemplo, concordância de item de longa distância. Então, eu posso colocar o pronome lá no início, botar um monte de item no meio, e ele ainda assim consegue fazer a concordância. Aí, uma representaçãozinha. O que eu vejo muito pessoal da área explicando o que acontece é dizer que você tem que dar muitas chances para o modelo permitir que as palavras próximas influenciem a uma palavra X. Então, nesse caso, sei lá, se a gente tem maçã, ela vai ser influenciada pela palavra comer, vai ser influenciada pelas palavras que estão adjacentes, então você vai chegando mais próximo do significado dela. Mas não é exatamente só isso que acontece. Porque isso ainda é uma representação que está muito pautada em a língua é um conjunto de palavrinhas. E essas palavrinhas, elas influenciam umas as outras pelo nosso outro saquinho, que são as regras gramaticais. E o que eu quero mostrar é que isso é uma visão ainda muito, muito limitada, não é apenas esse tipo de influência que acontece. Oh, GIF. Nesse GIF dá para ver que o processo que eu estou descrevendo, ele vai acontecer várias e várias e várias vezes. Então, são várias chances de uma palavra influenciar a outra, até você chegar numa versão final que consiga capturar o significado. É. Não precisa entender visualizar que é o mesmo processo ocorrendo várias e várias e várias vezes. Então, você tem uma... tudo isso que acontece muito rápido, né? Mas você tem uma complexidade muito maior mas que fica mais fácil, assim, entre muitas aspas, de você capturar esse significado. Pode passar. Não precisa entender, não. É muito rápido mesmo. Isso é porque eu pedi pro meu namorado diminuir a velocidade, porque isso aqui era 15 segundos. Eu falei, não, 15 segundos não tem como. Em relação à gramática de construções baseadas no uso, tradicionalmente a gente tem uma separação entre léxico e gramática. Foi o que eu falei. A gente tem um saquinho de palavras, um saquinho de regras gramaticais. Então, um lado a gente tem o significado, que parte de palavras, e do outro as regras que vão estruturar esse uso. Só que, vou passar. Dentro da perspectiva de gramática de construções, a gente vai justamente questionar essa divisão e pensar na gramática e léxico como um contínuo. Então, não é uma coisa tão facilmente dividida. O significado não vai partir unicamente das palavras. Então, é justamente esse ponto que eu estou querendo trazer. A gente vai questionar a ideia de que o significado está presente apenas nos grupos lexicais ou palavras, trazendo a noção de construção. Como já falaram em vários momentos nesse fórum, construção é um padrão de forma e função e forma a língua. Então, seria o building blocks, que a gente chama, do conhecimento linguístico. Então, comumente, o significado de uma construção ele não pode ser ferido pela soma do significado das palavras que a compõem, também similar à ideia de expressões de palavras, e esses padrões são medidos conforme a exposição ao uso. Então, eu vou utilizando diversas expressões que têm alguma similaridade entre si, e a partir disso eu faço uma generalização em uma representação mais abstrata. Então, pensando nesses exemplos, como que a gente interpreta isso? Nossa, eu chorei de rir nessa cena. Comi horrores na ceia desse ano. Esse filme foi incrivelmente sem graça. Se a gente fosse fazer uma análise de sentimento com a perspectiva que a gente tinha até então, o chorar seria visto como um verbo negativo, o rir seria positivo, horrores seria negativo, incrivelmente graça seria um positivo, sem seria negativo, talvez, ou talvez não tivesse nenhum valor. Isso levaria a uma interpretação bem baseada no léxico, né? bem baseada nesse I. Pode passar. E realmente é isso que acontece. Eu usei esse modelo de Stilbert, que é uma versão bem mais chuta da LLM do Bert, mas por questão de não ter tempo de fazer o treinamento completo. Esse modelo ele já tem mais de 600 mil downloads, então a galera realmente usa. E peguei alguns dados de cópia em português. Então, foi um sábado muito gostoso. Estou morrendo de vontade de repetir essa aula. Ele classificou como
46% de chance de ser negativo. Andei anos com amidalite, atrás de amidalite e a sofrer horrores. Isso claramente é algo ruim. Ele entende como 79% negativo. Não tem tanta certeza. Agora, que horrores, chorei rios, fui todas as unhas, morri de amores pelo hino. 95% de chance de ser negativo. Então, uma coisa que é muito mais positiva, ele vê como mais negativo do que uma coisa que pra gente é claramente positiva. Obrigada. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente a gente repense os algoritmos que são usados para análise de sentimento, para que a gente consiga identificar essas construções, esses bloquinhos, que têm, na verdade, funções e significados bem diferentes do que a gente pensa. Então, o chorar de, ele é um intensificador, ele não está querendo dizer literalmente uma coisa negativa que te faz chorar. O horrores também ele vai funcionar como um intensificador, assim como incrivelmente. E você conseguir enxergar como o significado não vai ser aferido apenas pelas palavras em si, mas pela forma como elas se combinam, por questões mais abstratas, você tem uma aproximação muito maior do que do real uso da língua. E, de fato, os LLMs conseguem fazer esse tipo de recuperação de significado. Tanto que, se você jogar esses exemplos com o ChatGPT, ele vai conseguir fazer a interpretação correta. Mas até na análise de sentimento, você vai usar o algoritmo de treinamento, você vai fazer uma etapa anterior ao resultado, que nessa etapa, muitas vezes, você não tem essa percepção. Então, muitas vezes, dentro dessa etapa, as pessoas falam para a LLM, bom, então, dá um pontinho para cada palavra. E aí é que está o erro. Muitas vezes como meu amigo já falou, a definição do problema está errada, então o resultado vai ser errado. Independentemente da ferramenta que você está usando, ter o recurso suficiente para fazer uma análise adequada. Então, por que comparar a gramática de construções com LLMs? Eu trouxe essa referência, que é da Goldberg, quase que pastora nossa, que ela fez esse artigo de 2024, é bem recente, que justamente defende que a gramática de construções é um parâmetro bem melhor para explicar os modelos de linguagem. Por quê? Eu trouxe alguns argumentos, ela traz diversos, mas eu não teria tempo de expor tudo. Um deles seria a centralidade dada do uso. Então, em ambos os casos, a gente vai considerar que o conhecimento linguístico ele é adquirido e usado com base em exemplos reais da língua. Então, ela vai ser exposta a vários dados de uso e, a partir daí, ela vai fazendo generalizações. Então, as generalizações realizadas a partir da frequência. Esse aqui é uma referência do Boniel e da Boniel e do Tayar da Bush, que eles falam sobre como as LLMs eles já têm algum conhecimento constitucional, eles conseguem, a partir de exemplos de baixo nível do construct, como chegar a níveis mais abstratos, mais superiores, né? E o conhecimento constitucional, que é a aplicação da estrutura de transformers para criar um contexto linguístico amplo e múltiplo, pode ser implicada pela compreensão de que a semântica está interligada ao contexto. Então, os estudos indicam que as LLMs já possuem conhecimento constitucional. Mas elas falham em alguns casos. Pode passar? Como a gente tem a ideia de que, a partir de diversos dados de uso, eles vão fazer abstrações, quando a gente está falando sobre conhecimentos que não necessariamente vão estar explícitos no dado, elas vão falhar. Então, é a partir daí que eles trazem a hipótese da esquematicidade, e explica bem lacunas no conhecimento linguístico das LLMs. Então, quando você tem um grau de abstração muito alto, fica mais complicado para o modelo de linguagem aprender, independente do número de dados que você está alimentando. Então, pode passar, por favor. Nesse resultado, eles compararam o GPT 3.5 ao GPT 4, e o número de dados do treinamento quase quadruplicou. Obrigada. Mas, no caso de construções esquemáticas, que são essas mais abstratas, o conhecimento, a acurácia das LLMs permaneceu igual. Então, aumentar o conjunto de treinamento não é a resposta. É uma questão realmente na forma de estruturar essa captura que não tá funcionando muito bem.
Pode passar? Bom, então, a partir daqui, eu acho que eu fiz uma proposta de a gente abrir espaço para uma colaboração entre linguistas e cientistas da computação. Eu acredito que, tanto na parte da formulação dos modelos, do treinamento, a gente vê muitos linguistas trabalhando na coleta de dados, mas poucos em realmente conceptualizar e descrever como que o conhecimento linguístico é estruturado. E essa colaboração, ela não é dispensável, né? Nunca foi. Então, enquanto os linguistas podem trazer conhecimento para capturar nuances estruturais, semânticas e pragmáticas, além de identificar lacunas conceituais e metodológicas, os cientistas da computação podem implementar essas descobertas de soluções técnicas escaláveis e eficientes. O maior peso de responsabilidade pelo visto. Mas a falta de colaboração entre essas áreas, além de resultar em modelos que que apesar de avançados, eles vão falhar em aspectos específicos, também tem a questão de você estar produzindo atualmente, né, a forma de tratar esses modelos é você criar modelos constantemente, treinar várias vezes. Então, você vai tentando qualquer coisa. E não necessariamente é uma abordagem que faz um sentido para a visão da linguística. Então, a sinergia entre essas duas áreas poderia criar uma abordagem mais alinhada à complexidade da linguagem humana e promover a identificação antecipada das limitações. Então, utilizando recursos, direcionando os esforços para soluções mais refinadas. É isso, muito obrigada. Esse é o meu e-mail de contato. E as referências. Obrigada.